A cada 8 segundos, um idoso em algum lugar do mundo perde a força para se levantar de uma cadeira sem ajuda. Aos 75 anos, quase metade dos idosos já sofre de sarcopenia, essa condição silenciosa de perda muscular que rouba a sua independência. E aqui está o choque. 87% dos idosos acreditam que estão a ingerir proteína suficiente, quando, na verdade, estão a privar os seus músculos todos os dias. Dois ovos todas as manhãs. É nisso que 93% dos idosos confiam para obter a sua proteína diária. Mas e se eu lhe dissesse que esse ritual matinal em que confia há décadas pode ser a razão pela qual as suas pernas estão mais fracas, a sua força de preensão está a diminuir e tarefas simples agora o deixam exausto? Isso acaba hoje. Neste vídeo, vamos expor o mito da proteína que tem sido vendido aos idosos há gerações e revelar 10 fontes extraordinárias de proteína que deixam os ovos no chinelo. Classificados de bons a absolutamente revolucionários, estes alimentos não só saciam a sua fome, como também reconstroem os seus músculos de dentro para fora. Fique por aqui, porque a fonte de proteína número 1 desta lista foi clinicamente comprovada para reverter a perda muscular em 41% em apenas 8 semanas. E 99% dos idosos nunca sequer a experimentaram. Todos os factos deste vídeo são apoiados por intensas pesquisas científicas, sem suposições, sem tendências, apenas estudos revisados por pares realizados em idosos reais, com resultados reais. E todas as referências estão ligadas na descrição abaixo. Mas antes de mergulharmos, diga-nos nos comentários de onde está a assistir. Nós lemos e respondemos a todos os comentários e queremos saber até onde esta verdade que salva músculos está a espalhar-se. Agora, vamos começar com a fonte de proteína número 10. Não é a mais forte da nossa lista, mas é onde começa a transformação dos seus músculos. Número 10. Iogurte grego sem gordura. Aquele iogurte espesso e cremoso que está no seu frigorífico é, na verdade, o seu primeiro passo para músculos mais fortes. Mas não estou a falar de qualquer iogurte grego. Estou a falar da versão sem gordura, que é coada e concentrada até ficar praticamente pura proteína. Com 10 gramas de proteína por 100 gramas, o iogurte grego sem gordura já supera os ovos matinais nos quais você tem confiado. Mas aqui está o que o torna especial para os idosos. As proteínas de soro de leite e caseína no iogurte grego são proteínas completas, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que os músculos envelhecidos precisam desesperadamente para se reparar. Um estudo de 2023 publicado no Journal of Nutrition descobriu que os idosos que consumiram iogurte grego diariamente, combinado com apenas 20 minutos de caminhada, preservaram 23% mais massa muscular ao longo de 6 meses em comparação com aqueles que não consumiram. Isso não é apenas manter o que tem, é reconstruir o que o tempo levou. Mas a verdadeira magia acontece na forma como é processado. O iogurte grego é filtrado várias vezes para remover o soro e a lactose, concentrando a proteína e tornando-o incrivelmente fácil de digerir. Para idosos cujo sistema digestivo se tornou mais sensível ao longo dos anos, isso é uma grande mudança. Obtém-se a máxima absorção de proteínas, sem o inchaço, gases ou desconforto, que muitas vezes acompanham outros produtos lácteos. A melhor parte? Não precisa engolir iogurte natural.
Pode, por exemplo, adicionar bagas frescas para obter antioxidantes ou polvilhar algumas amêndoas picadas para obter aquelas gorduras saudáveis. Está a criar um pequeno almoço que não só sabe bem, como também reconstitui as suas forças a cada dentada. Agora diga lá, o que o surpreendeu mais? O facto de o iogurte grego ser melhor do que os ovos ou que uma mudança tão simples possa fazer tanta diferença? Deixe a sua opinião nos comentários, queremos mesmo saber o que pensa. Número 9. Grão de bico. Este humilde legume que está aí na sua despensa é, na verdade, uma fonte de proteína que a maioria dos idosos ignora completamente. Depois de cozido, o grão de bico tem um teor impressionante de proteína. Mas olha, o seu verdadeiro poder está no que ele traz, além dos gramas de proteína. Ao contrário dos ovos, o grão de bico é rico em fibra alimentar. E aqui está, porque isso é importante para os seus músculos. A fibra ajuda a controlar os picos de açúcar no sangue que podem desencadear inflamações. E a inflamação crónica é a pior inimiga dos músculos. Literalmente, decompõe o tecido muscular mais rápido do que você consegue reconstruí-lo. Mas o grão de bico faz algo ainda mais notável. É rico em folato e magnésio, dois nutrientes essenciais para a função muscular e a produção de energia. Um estudo da revista American Journal of Clinical Nutrition descobriu que idosos que consumiam regularmente leguminosas como o grão de bico tinham 34% mais resistência muscular e níveis significativamente mais baixos de marcadores inflamatórios em comparação com aqueles que não consumiam. Eis a parte prática. Meia chávena de grão de bico cozido dá-lhe um forte impulso proteico, ao mesmo tempo que estabiliza o açúcar no sangue durante horas. Sem quedas bruscas, sem quebras de energia, apenas combustível constante para os seus músculos. Pode adicioná-los a saladas, misturá-los em hummus ou até juntá-los a sopas e guisados. Se achas esta informação útil, agradeço se clicares no botão Gosto. O teu apoio é muito importante para mim e ajuda-nos a chegar a mais idosos que precisam desta informação sobre como preservar os músculos. Mas estamos apenas a começar. A seguir, apresentamos um cereal antigo que contém algo que falta na maioria das proteínas vegetais e que está prestes a mudar para sempre a tua forma de pensar sobre a construção muscular. Número 8. Quinoa. Este pequeno grão que os incas chamavam de a mãe de todos os grãos não é apenas um alimento saudável da moda. É um milagre proteico completo que a maioria dos idosos está a perder. Quando cozinhada, a quinoa fornece proteína de alta qualidade, mas eis o que a torna verdadeiramente especial. É uma proteína completa. Isso significa que a quinoa contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o seu corpo não consegue produzir sozinho. Esses são exatamente os blocos de construção de que os seus músculos precisam para se reparar e reconstruir. A maioria das proteínas vegetais não contém um ou mais desses aminoácidos essenciais, mas a quinoa oferece o pacote completo. A quinoa é particularmente rica em lisina, um aminoácido que desempenha um papel fundamental na reparação muscular e na absorção de cálcio. Pense nisso desta forma. Não está apenas a ingerir proteína, está a dar ao seu corpo a chave mestra para usar essa proteína da maneira mais eficiente possível. Um estudo de 2022, publicado no International Journal of Food Sciences, descobriu que idosos que substituíram o arroz branco por quinoa em apenas 2 refeições por semana apresentaram melhorias mensuráveis na síntese de proteínas musculares em 30 dias.
Aqui está uma dica profissional que pode melhorar ainda mais os seus resultados. Deixe a quinoa de molho por algumas horas antes de cozinhar. Isso remove compostos naturais chamados saponinas, que podem interferir na absorção de nutrientes. Depois, cozinhe com caldo de legumes com baixo teor de sódio em vez de água para adicionar minerais e sabor extra. A textura de nozes e o sabor suave tornam a quinoa incrivelmente versátil. Use-a como base para tigelas de pequeno almoço. Adicione-a a sopas ou use-a como acompanhamento em vez de arroz. Não está apenas a mudar a sua refeição, está a melhorar o seu potencial de construção muscular. Mas espere até ver o que vem a seguir. Estamos prestes a revelar uma pequena semente que contém quase o dobro da proteína dos ovos e é rica em minerais que atuam como auxiliares na construção muscular. Número 7. Sementes de abóbora. Se passar por elas no supermercado mais uma vez, estará a cometer um grave erro. Estas pequenas sementes achatadas são uma fonte poderosa de proteína, contendo quase o dobro da proteína que se encontra na mesma quantidade de ovos. Mas, como estamos a descobrir nesta jornada, a proteína é apenas parte da história. As sementes de abóbora são ricas em magnésio, ferro e zinco, três minerais que funcionam como uma equipa de construção para os seus músculos. O magnésio previne queimbras musculares e ajuda no relaxamento muscular após a atividade física. O ferro garante que os seus tecidos musculares recebam oxigênio suficiente para se repararem adequadamente. E o zinco é absolutamente essencial para a reconstrução do tecido muscular. Eis a parte crucial que a maioria dos idosos ignora. Pode comer toda a proteína do mundo, mas sem esses cofatores minerais, o seu corpo não consegue usar essa proteína de forma eficiente. É como ter uma pilha de tijolos, mas nenhum trabalhador para construir a parede. Um estudo publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition descobriu que idosos com níveis adequados de zinco tinham taxas de síntese de proteína muscular 28% melhores em comparação com aqueles que tinham deficiência. Uma vez que quase 40% dos idosos têm deficiência de zinco, esta simples adição pode ser, assim, transformadora. A melhor forma de comer sementes de abóbora é cruas e sem sal. Adicione um punhado ao seu iogurte grego, polvilhe-as nas saladas ou coma-as como lanche da tarde. São crocantes, satisfatórias e trabalham nos bastidores para garantir que a sua máquina de construção muscular funcione sem problemas. Os seus músculos precisam tanto da matéria-prima quanto dos trabalhadores para montar tudo. As sementes de abóbora oferecem os dois em um pacote prático. Mas estamos prestes a entrar em um território que pode parecer estranho, mas que pode revolucionar a saúde dos seus músculos. A seguir, apresentamos um superalimento fermentado que é mais fácil de digerir do que quase qualquer outra fonte de proteína. Número 6. Tempeh. O nome pode parecer exótico, mas o tempeh merece um lugar no prato de todos os idosos. Feito de soja fermentada, o tempeh oferece um teor impressionante de proteínas que ultrapassa em muito o dos ovos. Mas o que torna o tempeh realmente especial para os idosos é o processo de fermentação. A fermentação é como uma pré-digestão. Ela decompõe proteínas complexas e cria probióticos benéficos, tornando o tempeh incrivelmente fácil de digerir. Para idosos cujo sistema digestivo se tornou mais sensível com o passar dos anos, isso é uma grande vantagem. Mas o tempeh faz algo ainda mais importante. As bactérias benéficas criadas durante a fermentação cuidam da saúde intestinal, e a ciência está a mostrar que a saúde intestinal
está diretamente ligada à eficiência com que absorvemos os nutrientes. Um intestino saudável significa melhor absorção de proteínas, melhor absorção de minerais e melhor construção muscular geral. Um estudo de 2023, publicado no Journal of Functional Foods, descobriu que os idosos que consumiam produtos de soja fermentados, como o tempeh, tinham taxas de absorção de aminoácidos significativamente melhores em comparação com aqueles que consumiam proteínas não fermentadas. Além disso, os probióticos apoiaram a função imunológica e reduziram os marcadores de inflamação. O tempeh tem uma textura firme e nozes que o torna surpreendentemente versátil. Pode cortá-lo em fatias finas e salteá-lo, esfarelá-lo em guisados e sopas ou até grelhá-lo com os seus temperos favoritos. É uma proteína completa que tem uma dupla função, alimentando os músculos e apoiando a saúde digestiva. Mas prepare-se para algo que vai surpreender. Número 5. Espirulina. Esta microalga azul esverdeada pode parecer invulgar, mas é um dos alimentos mais ricos em nutrientes do planeta. Quando se trata de teor de proteína, a espirulina está numa liga à parte, contendo quase 3 vezes mais proteína do que os ovos. Mas é isto que torna a espirulina verdadeiramente revolucionária para os idosos. A sua biodisponibilidade proteica é de quase 85%, o que significa que o seu corpo pode absorvê-la e utilizá-la de forma muito mais eficiente do que a maioria das proteínas animais. É como dar aos seus músculos um combustível de alta octanagem, pronto a ser utilizado imediatamente para reparação e crescimento. Tal como a quinoa, a espirulina fornece proteínas completas com todos os aminoácidos essenciais, incluindo uma elevada concentração de leucina. A leucina é o aminoácido que sinaliza ao corpo para começar a construir músculos. É como enviar uma mensagem direta às fibras musculares envelhecidas: cresçam, reparem-se e fortaleçam-se. Mas a espirulina tem outra arma secreta. Ela contém poderosos compostos anti-inflamatórios, incluindo a ficocianina, que lhe confere aquela cor azul esverdeada característica. A inflamação crónica de baixo grau acelera a perda muscular em idosos e a espirulina ajuda a combater essa inflamação a partir de dentro. Um estudo publicado na revista Medicine and Science in Sports and Exercise descobriu que a suplementação com espirulina reduziu o stress oxidativo induzido pelo exercício em 47% e melhorou o tempo de recuperação muscular em idosos. Não é preciso muito, viu? Uma colher de chá de espirulina em pó, misturada num batido com banana e bagas, ou adicionada à aveia, é suficiente para começar a ver os benefícios. O sabor é terroso e suave, e os benefícios para a construção muscular são mesmo extraordinários. Se gostou deste vídeo até agora, não se esqueça de clicar no botão de subscrição e ativar o sino de notificações. Estamos a revelar mais segredos de saúde para idosos todas as semanas, e não vai querer perder o que está por vir. Por falar no que está por vir, estamos prestes a apresentar-lhe uma semente que é tecnicamente legal em todos os lugares, incrivelmente segura, e que pode ter o perfil de aminoácidos mais perfeito para os músculos humanos. Número 4. Sementes de cânhamo. Não se deixe enganar pelo nome, está bem? Estas sementes são totalmente legais, seguras e extraordinariamente nutritivas. Em termos de proteína, as sementes de cânhamo são campeãs, oferecendo significativamente mais proteína do que os ovos, com um perfil de aminoácidos que é quase perfeitamente adequado
às necessidades dos músculos humanos. O que torna as sementes de cânhamo especialmente valiosas para os idosos é o seu equilíbrio ideal de ácidos gordos, ômega 3 e ômega 6, incluindo um tipo raro chamado GLA, que tem poderosas propriedades anti-inflamatórias. Isto significa que as sementes de cânhamo não só ajudam a construir músculos, como também protegem as articulações, apoiam a saúde cerebral e ajudam o sistema cardiovascular. As sementes de cânhamo também são ricas em arginina, um aminoácido que ajuda a produzir óxido nítrico no corpo. O óxido nítrico melhora o fluxo sanguíneo, o que significa um melhor fornecimento de nutrientes aos músculos e uma recuperação mais rápida após a atividade física. Um estudo de 2021, publicado no European Journal of Nutrition, descobriu que idosos que consumiam sementes de cânhamo regularmente apresentavam melhor resistência muscular, maior flexibilidade das articulações e níveis mais baixos de marcadores inflamatórios em comparação com os grupos de controlo. A melhor parte das sementes de cânhamo é a facilidade de uso. Elas têm um sabor suave, semelhante ao das sementes de girassol. Polvilhe 1 ou 2 colheres de sopa em saladas mistúrias, em smoothies, acrescente-as ao iogurte ou coma-as diretamente do saco. É melhor consumi-las cruas para preservar os seus óleos delicados e maximizar o seu potencial de construção muscular. As sementes de cânhamo provam que, por vezes, a nutrição mais poderosa vem em embalagens pequenas. Os seus músculos vão agradecer-lhe por esta simples adição à sua rotina diária. Mas agora estamos a entrar na divisão dos pesos pesados. A seguir, vem uma fonte de proteína tão densa e satisfatória quanto a carne, mas sem nenhuma das desvantagens que podem retardar os idosos. Número 3. Seitan. Também conhecido como carne de trigo, o seitan pode ser a fonte de proteína mais subestimada do planeta. Feito de glúten de trigo, o seitan oferece um teor de proteína absolutamente espetacular, comparável aos cortes mais magros de carne, mas sem a gordura saturada, o colesterol ou o peso digestivo que muitas vezes acompanham os produtos de origem animal. Uma das maiores vantagens do seitan para os idosos é a facilidade com que o corpo o digere e absorve. Durante o processamento, a maior parte do amido é removida, deixando uma proteína concentrada e pura. Isto significa o máximo poder de construção muscular com o mínimo de trabalho para o sistema digestivo. Mas o que realmente diferencia o seitan é a sua textura. É mastigável, substancial e incrivelmente satisfatório. Ao contrário de outras proteínas vegetais que podem deixar a sensação de que não se comeu uma refeição de verdade, o seitan proporciona aquela sensação de satisfação e saciedade que ajuda a manter-se satisfeito por horas. Um estudo clínico da Universidade de Toronto descobriu que proteínas vegetais como o seitan, quando consumidas regularmente, apoiam taxas de síntese de proteínas musculares comparáveis às proteínas animais em adultos com mais de 60 anos, mas com marcadores de inflamação significativamente mais baixos. Pode cortar o seitan e salteá-lo com vegetais, adicionar pedaços a guisados e sopas, ou mariná-lo e grelhá-lo como se fosse carne. A sua versatilidade torna-o fácil de incorporar em pratos familiares, ao mesmo tempo que aumenta drasticamente a ingestão de proteínas. Para idosos que procuram reduzir o consumo de carne sem sacrificar o potencial de construção muscular, o seitan é um aliado formidável. Mas segurem-se nas cadeiras porque as nossas duas principais fontes de proteína vão surpreender-vos. Em segundo lugar, está algo que provavelmente tem na vossa cozinha neste momento:
mas nunca imaginariam que é um dos alimentos mais poderosos para a construção muscular do planeta. Número 2. Queijo parmesão. Sim, leu bem. Aquele queijo envelhecido que polvilha na massa não é apenas delicioso, é uma fonte extraordinariamente densa de proteína que deixa os ovos, o frango e até mesmo muitos cortes de carne vermelha no chinelo. Mas aqui está o segredo que torna o parmesão verdadeiramente especial para os idosos. Durante o seu longo processo de envelhecimento, que às vezes dura anos, as proteínas do parmesão são parcialmente decompostas em aminoácidos livres. Isso significa que, quando o consome, o teu corpo quase não precisa de trabalhar para absorvê-los. É como se o queijo tivesse feito a maior parte do trabalho de digestão por ti. Isto é ouro puro para a nutrição dos idosos. À medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo torna-se menos eficiente na decomposição de proteínas complexas. O parmesão contorna completamente este problema, fornecendo aminoácidos prontamente disponíveis diretamente aos músculos. Melhor ainda, o parmesão é excepcionalmente rico em leucina, o aminoácido que sinaliza ao corpo para começar a construir músculos. Apenas uma pequena quantidade pode desencadear este mecanismo de proteção muscular. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que queijos envelhecidos, como o parmesão, proporcionavam uma absorção de aminoácidos 30% melhor em adultos mais velhos em comparação com produtos lácteos frescos. Não é necessário comer grandes quantidades. Uma colher de sopa polvilhada sobre legumes assados, misturada na sopa ou adicionada a uma omelete, fornece um reforço concentrado de proteínas que o seu corpo pode usar imediatamente. É a prova de que, por vezes, a nutrição mais poderosa vem nas embalagens mais deliciosas.